O Lula mais uma vez calou todos esses comentaristas políticos fajutos, Merval Pereira, Vera Magalhães, todos eles deveriam pedir desculpas ao Lula porque saiu o índice de confiança empresarial e é o maior desde 2013. Mas mesmo o mercado estando confiante com o Lula, ou os empresários pelo menos, há um pessimismo para 2025. Por que esse pessimismo? Não há a mínima justificativa. Nós precisamos entender essa atuação no mercado com aquele ponto de vista político que eu estou trazendo para vocês. O mercado é hoje o principal agente de oposição ao governo. E por quê? Porque o Bolsonaro não organiza a sua oposição. O Bolsonaro está fora do jogo político. A preocupação dele é justamente as questões jurídicas. Por isso que ele não foi até nenhuma cerimônia de posse, tá meio fulo com o Gustavo Lima, porque ele precisa atuar pensando juridicamente e não em termos políticos. E aí o que a oposição vai fazer? CPI do IBGE como Nicolas Ferreira está fazendo apenas o auê. Mas se você for pegar os indicadores principais como desemprego e crescimento de PIB, o governo Lula está indo muito bem rumo a 2030, porque o Lula é o favorito para vencer 2026. Na sua opinião, Vera Magalhães, Merval Pereira e os outros comentaristas políticos deveriam pedir desculpas ao Lula? Por que existe toda essa hipocrisia com o Lula na sua opinião? E o mercado é um agente de oposição? O que você acha sobre esse assunto? Coloque também, resuma em uma palavra, o governo Lula 3. Na minha opinião, ótimo. Deixa o like se você tem gostado do governo Lula e se inscreva no canal. A Vera Magalhães, ela fez um texto no final do ano que logo depois foi jogado ao chão e pisoteado por um resultado trazido pela FGV sobre o índice de confiança do empresariado. Mas a Vera Magalhães repetiu todas aquelas coisas sobre economia, fazendo assim uma projeção extremamente apocalíptica para 2026, para 2025. Se você lê o texto da Vera, lê o texto também do Merval Pereira e de outros comentaristas políticos que são emissários do mercado, você vai achar que o Brasil está em crise, que nós viramos a Argentina. Porque é bom ter a Argentina, metade da população está na pobreza, mas as contas públicas estão ali super em ordem. Isso é uma palhaçada. Esse povo, eles gostam de pegar indicadores secundários, taxa de juros, não sei o que tem, para poderem fazer uma análise em cima disso. Só que os indicadores primários e os principais, eles dão resultados positivos, como crescimento do PIB, aumento de consumo e o que mais? Taxa de desemprego. Esses são os indicadores que de fato importam. E esses indicadores principais estão indo muito bem. Aí Vera Magalhães fala que tem que cortar gasto. De novo essa história. O Lula pode cortar todos os gastos que for. Mas o mercado vai continuar não querendo o Lula, vai continuar insatisfeito. Porque o mercado não quer Lula como presidente. Mesmo saindo o índice da FGV, o índice de confiança do empresariado, sendo o maior desde 2013. E não é um setor específico. São quase todos os setores. Porque dos 4 setores que são avaliados, só o setor de serviço perdeu confiança. Só. O que mais cresceu foi o segmento industrial. Por quê? Por conta dos planos econômicos e de desenvolvimento propostos por Lula e por Geraldo Alckmin. E aqui eu abro um parênteses, ainda bem que tiraram a ideia estúpida de colocarem o Geraldo Alckmin como ministro da Defesa. Alckmin tem que continuar como ministro da Indústria. Ele é um puta ministro da Indústria. Muito bom ministro. Mas enfim. Só que mesmo esses resultados sendo extremamente positivos, o índice de confiança estar alto, os empresários acreditam que 2025 vai ser pior. Não, há um pessimismo no futuro. Por quê? Ninguém sabe. Ninguém entende, ninguém fala. Há uma atuação influenciada e extremamente ideológica, mostrando que aquilo que eu tenho falado para vocês, e essa é uma outra perspectiva que nós temos que olhar, a perspectiva do ponto de vista político. Qual? Lula não tem oposição. Não há oposição formal a Lula. Qual é a oposição? O Centrão? Centrão faz oposição ideológica. Ao Legislativo, Arthur Lira. Não, ali é uma oposição republicana. Pô, mas como assim oposição republicana? Porque a nossa república ela é composta por 3 poderes. Legislativo, Executivo e Judiciário. O que Arthur Lira e o Congresso fazem é uma disputa de poder para que o Legislativo se sobressaia diante do Executivo. É isso.
Agora, oposição de fato, trazendo ideias diferentes, isso não existe. O Bolsonaro, ele está muito mais preocupado com o seu futuro jurídico. Por isso que ele não organiza a oposição. Primeiro que ele nem tem condições de fazer isso. O Bolsonaro, ele ficou fulo com o Gustavo Lima se lançando como candidato porque enfraquece ele, Bolsonaro, politicamente, mas não para fazer oposição. O enfraquece politicamente para enfrentar o STF, que ele quer que o julgamento seja no plenário e não na primeira turma, porque no plenário vai ser um julgamento mais arrastado. Na ausência de uma oposição, quem precisa atuar para impedir a vitória do Lula? O próprio mercado, porque o mercado já não quer o Lula. Então há um vácuo que é ocupado pelo mercado e pelos seus embaixadores. Vera Magalhães, Josias de Souza, Merval Pereira, para citar alguns. Vocês estão entendendo qual é a lógica? E isso fica muito claro quando você vê que a oposição está brigando por quê? Por mais privatização? Não. O Ricardo Nunes está tentando falar sobre privatização. Só que aí, que é o prefeito de São Paulo vitorioso, né, que agora assumiu. Só que ele começa a falar de privatização, você vira para ele e fala, meu, cala sua boca. Vocês privatizaram a distribuição de energia e olha o lixo que é a distribuição de energia em São Paulo. Todo dia tem apagão. Então cala a boca, fica na tua. Não se ache mais do que você é. Você é um nada. Exatamente isso. A oposição no Congresso é feita por Nicolas Ferreira, que está querendo protocolar a CPI para investigar o IBGE e os dados que são feitos a metodologia de pesquisa de desemprego, porque eles não conseguem aceitar o bom resultado de desemprego do governo Lula, que é o desemprego baixo. Os dados são coletados com a mesma metodologia que é recomendada pela Organização Internacional do Trabalho desde 2012. Houve a mesma coisa no governo Bolsonaro, mas agora há uma mudança. Então que oposição que é essa? Não dá pra levar isso a sério. Então como que o Lula vai ser derrotado em 26? Por esse tipo de gente? Não vai. Por Bolsonaro solapando outras candidaturas, querendo lançar o próprio filho numa chapa falsa junto com ele? Não vai dar certo. Então o mercado tem que atuar politicamente contra o Lula. O que mais me chama a atenção e mais me incomoda nesse monte de comentário de Vera Magalhães, Mervais e afins é a hipocrisia. Porque eles falam das contas públicas, temos que cortar. Só que um dos principais fatores que faz com que haja um aumento do custo público ou dos gastos públicos é a taxa de juros, porque a dívida do governo ou os juros da dívida é atrelada à taxa Selic. Então, quanto maior a taxa de juros, mais o governo gasta. Se a taxa de juros for menor, o governo gasta menos. Mas eles falam da taxa de juros não, porque a taxa de juros aumenta o rendimento que eles têm em dinheiro aplicado. Então é uma tremenda hipocrisia. Eles deveriam pedir desculpas ao Lula pela hipocrisia, pela burrice e pelo capachismo que eles possuem com o mercado. Mas eles vão fazer isso? É claro que não vão.